Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. O desejo do meu coração, nos inundados por tua glória. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo aqui, Senhor Espírito Santo. Senhor é bem-vindo aqui. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. És bem-vindo, Senhor Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo nesta noite aqui. Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória, glória. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Tua presença, tua glória e bondade. Aleluia. Oh Senhor, o Senhor é de bons. Oh Senhor, como o Senhor é bom. Senhor Espírito Santo, como o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom. Magnificado é o leão da tribo de Judá. Oh Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, querido. Deus é bom. Uma semana de vitória que Ele tem nos concedido. Chegamos ao final desta semana, na graça do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, iremos entrar uma nova semana
um novo ciclo, e eu creio que o Senhor ainda tem mais bênção para derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Deus é bom em todo o tempo. Vamos começar o estudo nessa noite falando com Deus. Vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso, porque sabemos que quem ministra o estudo é o Senhor Espírito Santo. Eu sou apenas o porta-voz daquilo que o Senhor tem para falar com a sua igreja. Então, Ele que vai falar. Então vamos já convidá-lo a fazer parte desse estudo, deste momento. Então, aonde você estiver, se der, feche seus olhos. Se não der, fica com os pensamentos ao Senhor, vai pensando no Senhor, conversando com Ele em pensamento, que nesse momento nós iremos orar. Senhor Deus, santo é o Teu nome, poderoso é o Senhor, o Rei da Glória, o Eterno. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Oh, Senhor, foi uma semana de luta, mas também foi uma semana de vitória. E estamos aqui, Senhor, nesta noite, para adorarmos, bendizermos e exaltarmos o Teu santo nome. Visita, Senhor, o Teu povo neste momento, aonde o Seu povo estiver, vai tocando neles, vai tirando, meu Senhor, todo impedimento que venha impedir os Teus filhos, ó Pai, de ouvir a Tua santa palavra nesta noite. Que esta palavra, Senhor, venha produzir vida, venha produzir paz, que essa palavra venha produzir conflitos, Senhor, que um conflito, ó Pai, que querer de mudança, um conflito, ó Pai, de mudança de vida. Senhor, abençoa o Teu povo e tudo que aprendermos hoje aqui, possamos usar para o crescimento do Teu santo reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Hoje nós iremos falar sobre a carta à igreja em Pérgamo. Lembrando que o nosso estudo é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós iremos ver a terceira carta desse estudo, que é a carta à igreja em Pérgamo. Já vimos a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso, o Senhor tinha uma mensagem para ela. E qual era a mensagem? Voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Lembrar quando começamos, quando o coração ardia pela presença de Deus. Todo momento queríamos orar, todo momento queríamos ler a palavra de Deus. Então, a igreja de Éfeso é o convite a voltarmos ao primeiro amor. A carta à igreja de Esmirna, o Senhor lhe fala para nós que Ele conhece a nossa tribulação. Ele conhece a nossa luta. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece. E isso mostra que Ele não está parado. Ele continua a se mover, Ele está se movimentando em favor da sua igreja, Ele está se movimentando a nosso favor. Por isso que Ele fala: eu conheço a sua luta, a sua tribulação. Querido, Deus conhece a sua luta, Ele conhece a sua tribulação. Hoje iremos ver a carta em Pérgamo, e vamos ver o que o Senhor Deus tem preparado para nós nesta noite. Amém? Já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e vamos ler a partir do versículo 12.
Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, aonde estaremos meditando assim na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como sempre, eu sempre peço, pegue a sua Bíblia, que a sua Bíblia é o seu manual, é a nossa ferramenta, né? É onde nós usamos para aprendermos mais de Deus, é Deus falando conosco. Então pegue a sua Bíblia, pegue também aí papel e caneta, um bloquinho, um caderno, uma folha de rascunho, para você fazer as suas anotações. É muito importante anotarmos para nós não nos perdermos. Então pegue papel e caneta, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, amém? Então diz assim o texto da Sagrada Escritura, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12. Fala assim o texto da Sagrada Escritura. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então vamos lá. A palavra Pérgamo, o nome em si, Pérgamo, né, retém o significado de cidade-fortaleza e casamento. Como já denota a segunda parte do termo, de onde temos bigamia e poligamia. A bigamia são o casamento com 2 pessoas, poligamia o casamento com mais de 2 pessoas. Então você vê que é uma cidade já corrupta, né? Uma cidade que não prevê os bons costumes, né? Uma cidade polígama, uma cidade de bigamia, uma cidade que ela não vê aquilo que está no estatuto do Senhor, embora que é uma cidade que na verdade não conhece a Deus, né? Tem uma igreja implantada ali, mas nem todos que estão ali conhecem o Senhor. É como a nossa cidade, não é verdade? Temos várias igrejas, mas nem todos que moram na nossa região conhecem o Senhor. Então era a prática dessa cidade. Os moradores dessa cidade praticavam a bigamia, praticavam a poligamia, casavam com 2, 3, 4 pessoas, 5. Então vivia também uma grande prostituição, uma cidade também que vivia uma prostituição, não só espiritual, mas carnal também. Pérgamo também era conhecida por ter uma grande biblioteca. Pérgamo ela tinha cerca de 400 mil livros. E essa Pérgamo, por ter 400 mil livros, ela sofreu um boicote do Egito. Porque Alexandria do Egito era uma cidade que tinha a maior biblioteca do mundo. E por ser uma cidade que tem uma grande biblioteca, Alexandria do Egito, ela viu em Pérgamo uma cidade que ameaçava esse título dela.
Então, o que a Alexandria do Egito fez? O Egito fez. O Egito parou de enviar folhas de papiros para lá, para Pérgamo. Então, o que é o papiro? Vamos explicar. Papiro é uma planta aquática que a entrecasca dessa planta servia para escrita. E era encontrado muito onde existia junco, banhados, lagos, rios. Como o Egito era banhado por um grande rio, né, o rio Nilo, se encontrava facilmente papiros ali naquela região, né, folhas de papiros. Então, parou de enviar. Pérgamo não tinha como produzir livros. Então, o que Pérgamo fez? Pérgamo criou o seu próprio material de escrita, chamado pergaminho. Então, pergaminho surgiu em Pérgamo. E todo o Novo Testamento que você tem nas suas mãos hoje foi escrito em pergaminho. Então, de Mateus a Apocalipse, os apóstolos, os discípulos, os servos de Deus usaram pergaminho para escrever a palavra de Deus. O que é o pergaminho, professor? Pergaminho é couro de animal. Eles matavam um animal, pegavam o seu couro, curtia, polia esse material, e esse material passou a ser chamado pergaminho, muito melhor para a escrita do que o papiro. Assim, Pérgamo passou a criar um novo material de escrita para assim continuar a produzir os seus livros. Você leu aí sobre o trono de Satanás. Lemos sobre isso, né? Vamos ver um pouco o que vem a ser esse negócio de trono de Satanás que o Senhor fala para João aqui na carta de Pérgamo. Pelos registros históricos e arqueológicos, vê que essa cidade abrigava a maior concentração de centros idólatras do império. Daremos destaque agora a 3 dele. Então você está vendo que porque o Senhor está chamando a cidade de Pérgamo como um lugar onde o trono de Satanás habita. Existe uma grande concentração de idolatria naquele lugar. Não vou falar de todos, iremos falar somente de 3. O primeiro é o templo de Zeus. Para os gregos, Zeus. Para os romanos, Júpiter. Então, para os gregos e para os romanos, Zeus ou Júpiter é o maior dos deuses, o deus mais poderoso. Então, existia ali um templo específico para aqueles que queriam adorar Zeus ou Júpiter, não importa como queira chamá-lo. O segundo templo que existia em Pérgamo era o templo a Augusto, Augusto César. Quando o imperador Augusto sumiu o trono de Roma, Pérgamo fez um templo à sua homenagem. Então todos que moravam em Pérgamo adoravam também a imagem do imperador romano chamado Augusto. Então existia ali um centro de culto a Zeus ou a Júpiter. Existia também um centro de culto ao Império Romano também. Se lembra de Esmirna? Esmirna também tinha um centro de culto, só que Esmirna só cultuava o Império Romano. Já Pérgamo não. Pérgamo vivia num politeísmo espiritual, adoravam a vários deuses. Então existia ali o deus Zeus, agora o deus Augusto. O terceiro maior templo que existia em Pérgamo era dedicado a Esculápio, ou Esculápio, melhor falando, né? Quem era esse Esculápio? Esculápio era o deus da cura. O deus da cura, o deus que trazia os mortos à vida também. Então tinha um templo dedicado ao Esculápio. Quem era esse Esculápio? Esculápio era um deus em forma de serpente.
Então imagine você chegando em Pérgamo, indo ao templo de Esculápio para adorá-lo, e quando chega ali, você vê um Deus em forma de serpente. É uma coisa horrível, né? Olhando para você. Mas as pessoas que queriam cura peregrinavam para Pérgamo, atrás desse Deus, porque acreditavam que orando, olhando para Esculápio, para a imagem daquela serpente, eles seriam curados. Então você está notando que esse Esculápio tem algo muito... não é algo conhecido nosso, essa é a palavra, né? Conhecido. Você vê que Esculápio é o símbolo da medicina. Você vê que o símbolo da medicina é uma cobra, uma serpente enrolada num bastão. Então, o que era o Esculápio? O Esculápio era uma pessoa, segundo a mitologia grega, era uma pessoa que fazia curas, ressuscitava mortos, isso segundo a mitologia grega, que como era a fonte do seu poder? A fonte do seu poder veio através de uma serpente que enrolou no seu bastão, que dava poder para ele praticar a cura. Então, o deus Esculápio passou a ser chamado dessa serpente, que é a serpente que traz cura. E o engraçado disso tudo, querido, que você lembra da serpente de bronze lá no deserto? Isso está registrado lá em Número 21, capítulo 21, versículo 4 até o versículo 9. Anota aí essa referência. Número 21, capítulo 21, versículo 9, versículo 4 a versículo 9. Eu não vou ler agora, eu quero que você anote, você lê daqui a pouco na sua casa, mas eu vou refrescar a sua memória. O povo de Israel estava no deserto, peregrinando para a terra prometida, e o povo ele começa a murmurar contra Moisés, falando que Moisés levou eles para o deserto para morrer, eles estavam sentindo falta das comidas do Egito, e Deus enviou o mal. Deus permitiu que o mal chegasse ali no deserto. Qual era esse mal? A serpente. A serpente começou a matar o povo de Israel, começou a picá-los ali no deserto, e as pessoas começaram a morrer. O povo correu até Moisés e pediu misericórdia, pedindo a Moisés que orasse ao Senhor. Moisés orou, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente e levantar essa serpente. Moisés preparou a serpente de bronze, levantou a serpente no deserto, e todas as pessoas que eram picadas por serpente e olhassem para a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto era curado. Está vendo como o diabo ele é imitador? Ele imitando aquilo que Deus fez. Só que a serpente era um símbolo. A serpente não era o que trazia a cura. Quem trazia a cura era o Senhor. Existe uma matéria teológica chamada tipologia bíblica. Tipologia bíblica, nós iremos ver os tipos de Cristo, os tipos de profecias, os tipos de Satanás, e assim vai. Essa serpente que Moisés levanta no deserto, ela tipologia, né, tipifica, melhor falando, Jesus. Por que ela tipifica Jesus? Jesus não foi levantado no madeiro? Jesus não foi levantado numa cruz? E todo aquele que foram picado por serpente, quem é a serpente? A serpente tipifica o diabo, o tentador, aquele que pica a alma, o espírito, a que pica a vida dos seres humanos. Todo momento essa serpente quer tirar as nossas vidas. Quando nós olhamos para a cruz, olhamos para Jesus, somos sarados da picada dessa serpente. Então, quando olhamos para Jesus, saramos. Então, a serpente de bronze de Moisés representava Jesus. Jesus hoje foi pendurado na cruz, ressuscitou, e todo aquele que olha para Jesus, para o seu sacrifício,
é sarado da picada do maligno. Então hoje você é sarado em nome do Senhor. Hoje as lutas espirituais, as angústias espirituais, o inferno não pode ter poder sobre a sua vida, porque somos sarados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. O interessante é que depois de muito tempo que Moisés levantou a serpente no deserto, o povo já dentro da terra prometida, o povo ali com o templo, com o tabernáculo, com a Arca da Aliança, adorando o Senhor, época de reis em Israel, o povo ainda se prostrava e adorava a serpente de bronze, até que veio um rei chamado Ezequias, e Ezequias destruiu a serpente de bronze. Anota aí a referência também. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, que vai narrar dizendo que Ezequias, ele destrói a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, porque o povo estava usando para adorar. A serpente de bronze não tinha mais poder nenhum ali dentro de Israel, porque não existia mais serpente para picar o povo. Então ela não tinha poder. Quem tem poder é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos cura de todos os males. Mas vamos continuar. Pérgamo era sede também de um antigo culto de mágicas babilônica ou de magia babilônica, e também de uma antiga adoração ao diabo. Então Pérgamo tinha um trono de Satanás ali. Um antigo culto de magia, de babilônica. Um antigo culto ao diabo. O líder maior dessa religião tinha um título que em latim se dizia Pontifex Maximus. O mesmo título em latim do chefe maior da religião pagã, que significa fazedor de ponte. Ele se dizia a ponte entre a terra e os céus. Então ali existia um antigo culto de adoração ao diabo, de cultura babilônica. Mas como assim de cultura babilônica? Lembra dos babilônicos? Deixa eu contar rapidamente a história. A Babilônia, no auge do seu poder, e assim, quando a Babilônia vai cair, e cai pelos medos e persas, muitos fogem da Babilônia, e diz a história que muitos feiticeiros babilônicos, curandeiros, sacerdotes babilônicos fugiram para a região de Roma e ali ficaram morando ali e começaram a praticar as suas magias em Roma. E essa magia babilônica se espalhou pelo império todo, se espalhou por toda a parte e província do Império Romano. Então ali em Pérgamo não era diferente, existia ali um culto babilônico, um antigo culto ao diabo. Até sacrifício de pessoas existiam, né? Eles sacrificavam pessoas para apaziguar a ira de deuses e assim por diante. O diabo, como já falei, ele é imitador. Sempre ele quer imitar as coisas de Deus. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, vemos essa representação. Preste atenção à representação. Se você quiser anotar, anote. A Bíblia vai nos falar da Trindade, na verdade. Vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo também tem a sua trindade, que é a trindade satânica. E dentro de Apocalipse vai nos mostrar isso, essa trindade. Que o dragão é o Deus Pai, a besta ele representa o Deus Filho, o falso profeta vai representar o Espírito Santo,
e a igreja vai ser representada pela Babilônia. Então a trindade satânica é pai, dragão, besta e o falso profeta. Essa é a trindade satânica. Mas tem a igreja, que entra como a Babilônia. Como assim? Aqueles que são guiados por essa trindade. Nós não somos guiados por Deus. Nós somos guiados, nós temos o Deus como Pai, o Criador de todas as coisas. Nós temos Jesus como Filho, que é aquele que nos dá a salvação. E nós temos o Espírito Santo, que vem nos dar, nos redimir, nos consolar. Então, a trindade satânica é a mesma coisa. Para aqueles que não conhecem, o dragão ele tem todo o poder, mas na verdade não tem poder nenhum. Quem tem todo o poder é o nosso Deus. Ele tem um filho, que é a besta. A besta vai enviar o seu consolador, que vai fazer sinais e milagres, vai dar testemunho dele, que é o falso profeta. E esse pessoal todo de Satanás vai controlar a Babilônia, que é a falsa igreja, que eles falam que é a igreja do Senhor, mas é a falsa igreja. Então, o diabo ele sempre vai ser imitador. Agora ficou claro? Porque a razão que Jesus glorificado, ele declara Pérgamo como uma cidade onde habita Satanás. Aonde Satanás habita, Satanás está ali. Ele colocou um trono ali e ali ele preparava os seus ardis contra o mundo, principalmente contra aqueles que servem ao Senhor. E hoje não é diferente. Eles continuam colocando seus tronos. Satanás continua colocando seu trono em vários lugares. E o único intuito dele é nos destruir. Destruir a igreja do Senhor. Ele quer acabar com o povo do Senhor. Mas glória a Deus. Poderoso é aquele que está diante de nós. Jeremias já falava, o Senhor Deus está diante de mim, como um poderoso guerreiro. E Ele está diante de nós, querido, como um poderoso guerreiro. Então nada pode resistir à igreja do Senhor, porque o Senhor está diante de nós. Glória a Deus nas alturas. Continuamos. Vamos lá, vamos agora começar a analisar versículo por versículo dessa carta chamada a igreja de Pérgamo. Vamos lá? Versículo de número 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Não preciso falar sobre o anjo da igreja, né? Tem 2 aulas passadas que eu falei sobre isso, né? Falei na primeira aula que o anjo representa o pastor da igreja, o líder da igreja. Falei também na segunda aula, volto a falar que o anjo da igreja representa o pastor da igreja. Mas vamos lá, o ponto interessante no versículo 12 é a espada afiada de 2 gumes. Ciente do inimigo que tem diante de si, o Senhor Jesus apresenta-se a esta igreja munido da sua arma principal. E qual é a arma principal? A espada afiada de 2 gumes. Vamos ver isso numa referência? Abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios, capítulo 6, versículo 17, aonde estaremos lendo sobre a espada afiada de 2 gumes. Capítulo 6, versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Senhor, ele usa a sua principal arma, que é a espada
de dois gumes. E qual é essa espada? É a espada, como diz no livro de Efésios, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a arma que temos para vencermos o ataque do inimigo. Crente que não lê a palavra é crente vulnerável. Então precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra. Que ler é diferente de meditar, querido. Ler a Bíblia como qualquer livro, qualquer um lê, mas meditar nas Escrituras que faz toda a diferença. Meditar nas Escrituras é buscar o que Deus tem para falar comigo. Isso é meditar. Então, por isso que a Bíblia é o único livro escrito que não serve para ser lido, mas serve para ser meditado. Então, a partir de hoje, querido, você não vai ler a Bíblia, você vai meditar na Bíblia. Você vai fazer isso com oração. Você vai orar antes de ler, antes de meditar. Você vai pedir ao Senhor Espírito Santo para falar com você, para interpretar a Bíblia a você. Porque o real intérprete da Bíblia não sou eu, mas é o Senhor Espírito Santo. E Ele vai interpretar a Bíblia para você. Por isso que o Senhor apresenta a sua principal arma, a espada afiada de dois gumes. Por que a espada afiada de dois gumes? Porque é com esta palavra que vencemos. Ele venceu o diabo assim. Você lembra que foi assim que ele venceu o inimigo? Foi assim. Lembra lá? Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Anota aí a sua referência. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Que diz que Jesus, após ser batizado por João, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome. Aí o tentador apareceu para ele. E quando o tentador aparece para o Senhor Jesus vence o inimigo usando a palavra. Então, a espada afiada de dois gumes. Você quer vencer o inimigo? Vamos vencer meditando na palavra. Vamos vencer em oração. Orando, vigiando, orando e lendo a palavra de Deus. Para vencermos o ataque do nosso adversário. Amém? Continuando. Versículo de número 13 fala assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A primeira destaque desse versículo é esse: conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás. Satanás foi conferido temporariamente a posse deste mundo. Você sabe disso. Temporadamente, Satanás teve a posse desse mundo. Por quê? Se lembra lá de Gênesis? O Senhor formou tudo, criou o mundo, formou um homem, a sua imagem, a sua semelhança. Mas um homem, no capítulo 3 do livro de Gênesis, diz que o homem pecou. E qual foi o pecado do homem? Desobedecer a Deus. O homem desobedeceu aquilo que Deus mandou para não comer o fruto, o homem comeu. O homem desobedeceu a Deus. O homem desobedecendo a Deus, o homem foi expulso do jardim, do lugar perfeito. E agora o homem tem que trabalhar, a mulher com dores de parto, e você conhece a história. Quando o homem peca, o homem automaticamente entrega o mundo que Deus criou,
que Deus entregou para o homem administrar, o homem entrega na mão de Satanás. E agora o mundo entregue na mão de Satanás, o Satanás ele vem para matar, para roubar e para destruir. Aí você vê o mundo como está o caos. A destruição de família, a destruição do gênero humano, as pessoas se matando, as pessoas se degradando. Nunca vimos uma geração como essa, um tempo como esse, aonde vemos pessoas indo nas redes sociais, pedindo justiça, lutando contra algo que eles falam que é o certo, para liberação de drogas, de aborto, de muitas outras coisas que a Bíblia vem contra. E vemos que o diabo, o nosso adversário, ele tem levado uma geração para a morte. Mas glória a Deus, querido, que o Senhor Jesus ele fala na sua palavra que ele veio trazer vida e vida com abundância. O Senhor Jesus ele veio trazer vida aonde não tinha vida. Aonde o caos se instaurou, ele veio trazer vida. E ele trouxe vida. E o Senhor fala para a igreja de Pérgamo: eu conheço onde você habita e eu sei que Satanás está habitando aí. Satanás ele tinha um quartel-general em Pérgamo. Você viu na introdução desse estudo que eles tinham todos os tipos de culto. Você pode imaginar. Agoreiros, feiticeiros, eles adoravam ao diabo, eles faziam magias negras, eles faziam tudo aquilo que o Senhor condena. Existia na cidade de Pérgamo, aonde a igreja do Senhor estava. A igreja do Senhor estava no meio disso tudo. E o que a igreja tinha que fazer? Permanecer fiel ou se aliar a ele? Isso que é a nossa luta constante hoje. Hoje, nos aliamos ao mundo. Meu Deus! Ou permaneceremos fiel ao nosso Senhor? Ou iremos na contramão de um mundo que tenta nos fazer sair da presença de Deus? Hoje, querido, a igreja tem a cada dia muitas igrejas, eu não falo todas, mas muitas igrejas têm feito os seus cultos igual ao mundo, e você vê que não tem feito diferença de nenhuma entre o mundo e a igreja. A igreja tem que ser diferente em todos os aspectos. Você e eu temos que ser diferente do mundo. O nosso linguajar tem que ser diferente, as nossas vestes têm que ser diferentes, os nossos pensamentos têm que ser diferentes. Não podemos ser igual ao mundo. O nosso culto tem que ser santo, voltado para o Senhor. Mas eu vejo uns cultos voltados para encher igreja, para trazer multidão, querido. Multidão não é trazer presença. A multidão não traz presença de Deus. A multidão não quer dizer que Deus habita ali. A multidão nos mostra simplesmente que é multidão. E nem todo mundo que está na multidão faz parte do caminho. Se lembra do povo de Israel? Nem todos que estavam com Israel era israelita. Nem todo mundo que saiu do Egito com Israel era israelita. Nem todos. Está no meio da multidão é servo de Deus. Essa é a palavra, querido. A igreja tem que andar em contramão ao mundo perdido. Mas a igreja quer passar a mão, querido. A igreja quer passar a mão, nós queremos passar a mão. Não, vamos falar isso não, que isso vai aborrecer as pessoas. Não prega isso não, que vai entristecer pessoas. Não prega isso não, que a mídia está caindo
de em cima sobre isso. Não, querido. Vamos pregar a verdade, pregar aquilo que a palavra de Deus fala. Vamos pregar contra o pecado. Porque é isso que a Bíblia tem nos ensinado a cada dia. Vivermos em santidade diante de Deus. Uma palavra que o pastor Márcio nos trouxe na quarta-feira. Ainda que caia, não ficará prostrado. Querido, não quer dizer que seremos super-homens. Não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha. Não existe. Mas temos que ter a consciência que somos falhos diante de Deus. E que o único que não falha é o Senhor Deus. E quando Ele segura em nossas mãos, Ele vai nos sustentar. Glória a Deus por isso. Vamos continuar. Conserva o meu nome e não negaste a minha fé. A segunda coisa que vemos nesse versículo 13 é essa. Conserva o meu nome e não negaste a minha fé. A igreja como um todo era conhecida na cidade como cristã, proclamava essa identidade, ou seja, ela tinha que reter a fé e o ato de remir os pontos principais de sua confissão, ou seja, ela precisava dar testemunho. Você já viu que você precisa dar testemunho, eu preciso dar testemunho? A palavra de Deus fala que em volta dos servos do Senhor existe uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para você, estão olhando para mim. Precisamos dar testemunho no falar, nas nossas ações, porque as pessoas estão nos olhando. As pessoas estão observando a igreja. Lembrando que a igreja não é o templo. Ali é onde a igreja se reúne para adorar o Senhor. A igreja ainda é você, a igreja sou eu. E precisamos estar reunidos para adorarmos o Senhor. Assim é a igreja. A igreja é aqueles que adoram o Senhor em todo tempo, que dá testemunho. O nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras, querido. O nosso testemunho prega mais. Eu posso pregar, mas que o meu testemunho é contrário daquilo que eu falo, as pessoas não irão se converter. Mas muitas pessoas se convertem somente em observar você. E a igreja de Esmirna, ela precisava conservar o nome do Senhor. Ela precisava conservar esse nome e guardar a fé, mostrar a fé em Cristo, mostrar que ela era diferente de todas as outras formas de culto que existia ali. A igreja tem que ser diferente em todo lugar. As pessoas têm que encontrar na igreja a paz. No meio de todas as lutas e pancadaria e angústia que vivemos, mas encontramos paz na casa do Senhor, porque ali o Senhor fala conosco. A terceira coisa que vemos no versículo 13 é: nos dias de Antipas. A igreja atravessou incolume esse período de terror, quando Antipas, que segundo os historiadores era o seu pastor, foi martirizado. Seu nome significa um contra todos. Então Antipas, ele pregava a verdade, ele era o pastor da igreja. Ele pregava a verdade, ele ia contra todos os cultos que existiam ali na cidade de Pérgamo, melhor falando. Ele ia contra a idolatria, a feitiçaria, ao sacrifício humano. Ele ia contra tudo aquilo que existia de mal e de pior naquela cidade. Ele pregava contra o pecado e pregava a santidade. Por falar a verdade, perseguiram Antipas e mataram Antipas. Ele foi morto por defender a sua fé. Sabe o que aconteceu? É a segunda parte da carta de Pérgamo. É a segunda parte a partir do versículo 14 e versículo 15. A igreja, ela se perde quando seu líder espiritual morre. E o outro líder que assume
Pérgamo, a igreja que está em Pérgamo, ele fica com medo de acontecer com ele a mesma coisa. O que acontece? Ele afrouxa. Ao afrouxar e parar de pregar a verdade como Antipa pregava, ele vai se aliar. A igreja cede. E vamos ver o que aconteceu. Versículo 14, versículo 15 diz assim, presta atenção. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Outros, se também tu tens, o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que sustenta a doutrina de Balaão. A primeira coisa. O que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, Balaão atuou no Antigo Testamento. Nicolau surgiu já na nova era, no Novo Testamento, melhor falando, nova aliança. O primeiro significa devorador do povo, Balaão, devorador do povo. Se juntou força com o segundo, que era o dominador do povo. Então nós temos Balaão, que era o devorador do povo. Você lembra lá que Balaão começou a ensinar lá o povo a errar, a queimar incenso a deuses, a se prostituir contra os deuses? Assim Balaque fez para poder... Balaão contratou Balaão para fazer o povo errar. Então, assim, aqui na igreja de Pérgamo, tem aqueles que sustentam a doutrina de Balaão e aqueles que apoiam os nicolaítas. Então nós temos aqui os devoradores de povo, que são aqueles que seguem a doutrina de Balaão, se ajuntou com aqueles que é o dominador do povo. Se lançaram cordéis e decidiram contra a igreja de Cristo. Pérgamo foi uma igreja que se associou com o mundo. Preste atenção nisso. Pérgamo foi uma igreja que se associou com o mundo. Querido, não podemos nos associar com o mundo. A igreja, ela não veio para se associar com o mundo. A igreja não surgiu para ser igual ao mundo. A igreja surgiu para trazer a diferença ao mundo corrompido. O mundo corrompido. A igreja veio para trazer a diferença. Eu estava ouvindo uma certa vez um testemunho de uma missionária, uma irmã sul-coreana. Sabe que existe Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte, ela tem ali um regime comunista, né? Você sabe disso. Fechado, ninguém entra. E temos a Coreia do Sul, que não tem esse mesmo regime, um país denominado cristão. E Coreia do Sul, após a guerra, viveu num estado totalmente destruído, aonde existia assalto, prostituição, as pessoas se matando, as pessoas roubando. Então, o que as igrejas da Coreia do Sul fizeram? A igreja da Coreia do Sul fizeram algo que existe até hoje, né? A oração de 5 horas da manhã. Eles iam para a igreja 5 horas da manhã para orar, para Deus mudar a nação. E Deus mudou o povo coreano. Oração. Eles não se associaram com o mundo. A igreja não veio para ser igual ao mundo, mas a igreja veio através do poder que está nela, que é o poder do Senhor Espírito Santo, transformar um mundo corrompido. Somos luz no meio das trevas. Precisamos brilhar no meio das trevas. Mas a igreja de Pérgamo, ela se associou com o mundo. Ela se associou com aquelas pessoas. Balaão é o cristão que é corrompido por dinheiro. Nicolau
faz por poder. Balaão é corrompido por dinheiro e Nicolau faz por poder. Quantas pessoas hoje, dentro das nossas igrejas, sendo corrompido por dinheiro e por poder? Quantos líderes se corrompendo por dinheiro, se corrompendo por poder? Como diz Paulo para Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiças se desviaram da fé. Muitas pessoas se desviaram da fé por causa de dinheiro, por causa de poder. Têm se associado ao mundo, têm perdido a visão do Senhor. Só tem um nome de igreja, mas deixou de ser igreja há muito tempo. Já não se importa mais com as pessoas, não se importa mais com as vidas, já não se importa mais que as pessoas estão morrendo, já não sente mais dor, já não sente mais tristeza, já não geme mais pelas pessoas, já não oram mais por pessoas. Mas tudo o que querem é número para ganhar mais poder e mais riqueza. Vemos também que falou sobre comer coisas sacrificadas a ídolos. Quantas pessoas hoje dentro da igreja que está falando aí que não tem nada a ver, né? Pode comer, tem pessoas que comem doce de Cosme Damião dentro da igreja, fala que não tem nada a ver. Comendo doce sacrificado a ídolo, querido. Aí você vê porque ficam doentes, porque os filhos ficam doentes. Chega um período também de junho, julho, né, que existem as festas tradicionais de padroeiros, né, que eles falam, né, São João, Santo Antônio, São Pedro, que eles vão faltando esse padroeiro, né, esse período de junho, que lá tem a barraquinha da cocada, que você sai da sua casa, vou lá comer só uma cocada. Não tem nada a ver, querido. O não nada a ver vai para o inferno também. Você vê aí, você não vê porque fica doente, porque não consegue dormir à noite, comendo coisas sacrificadas a Deus, a ídolos. Se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se lembra de que Sadraque, Mesaque e Abednego não se associou com o mundo? Se lembra de Daniel, que não se associou com o mundo? Não quiseram comer, não vamos comer as iguarias do rei, não vamos comer. Por que eles não quiseram comer o manjar do rei? Porque antes de ir para a mesa do rei é oferecido aos deuses do rei. E Daniel viu que ele não poderia comer aquilo que era sacrificado a um deus. Ele preferiu beber água, ele preferiu comer verduras para não comer aquilo que era sacrificado a outros deuses. Querido, vamos na contramão do sistema. Deus nos chamou para ir na contramão do sistema. Eu lanço essa palavra sobre você nesta noite. Deus te chamou para ir na contramão do sistema. Glória a Deus. O versículo 16 vai falar assim: portanto, arrepende, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrependa-te. A primeira coisa desse versículo é arrependa-te. Essa advertência que o Senhor dá para mim, o Senhor dá para você, essa advertência que o Senhor está dando para a sua igreja, essa advertência que o Senhor tem dado para nós nos arrependermos. O Senhor está falando, eu estou te dando mais uma chance. Se arrependa. O que é se arrepender, querido? É voltar para trás e não praticar as mesmas obras antigas, não voltar a praticar aquilo que nos fez cair, que nos fez desviar dos caminhos do Senhor. É se arrepender. O Senhor virou para a igreja de Pérgamo, falou para o líder de Pérgamo: se arrependa-te. Aí o Senhor fala mais. A segunda coisa: se não se arrepender, eu venho a ti. Se não se arrepender, querido, o Senhor vem até nós.
Querido. Cair na mão dos homens, Deus livra. Cair na mão do diabo, Deus livra também. Mas na mão de Deus, ninguém livra. Na mão de Deus, ninguém tira. Mas Davi virou para Deus e falou assim: eu prefiro cair nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor ainda terá misericórdia. Mas é necessário se arrepender. Davi, ele pecou, errou, mas se arrependeu. Precisamos nos arrepender. Qual é a mensagem de hoje, pastor? A mensagem de hoje é arrependimento. Necessário nos arrependermos para sermos diferença nesse mundo. Deus nos chamou para sermos diferentes nesse mundo. Para fecharmos o estudo de hoje, versículo 17, vai nos falar assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. O maná escondido. O nome maná significa o que é isso. Você lembra quando o povo pediu comida, Deus mandou pão no deserto, Deus mandou o maná. Quando o povo saiu da tenda de manhã, olhou aqui e falou: maná, o que é isso? Então, o maná é escondido. Os banquetes de Deus. O banquete de Deus é a principal comida. Jesus, uma certa vez, no livro de João está registrado isso, o Senhor Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Foi a segunda vez que ele multiplicou pães e peixes, e o povo Jesus trouxe um sermão muito duro, e esse sermão muito duro que o Senhor trouxe, o Senhor falando que ele era o pão vivo que desceu do céu, e o povo começou a questioná-lo, Jesus trazendo um sermão duro, Jesus falando que o povo só seguia ele por aquilo que ele podia dar, e hoje na igreja existe muitos assim, servindo ao Senhor pelo aquilo que o Senhor pode dar, por aquilo que o Senhor pode conceder, uma cura, uma porta de emprego, riqueza, mas ninguém quer servir o Senhor. Muitas pessoas não querem servir o Senhor pelo aquilo que o Senhor é. E as pessoas ali, falando com o Senhor, falaram assim para ele: os nossos pais comeram maná no deserto. Jesus, ele vira para aquelas pessoas e fala assim: é verdade, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando que ele é o maná que estava dentro da arca, o maná que não dá bicho, o maná que é a principal alimento, fonte de vida. Esse maná aqui quer dizer fonte de vida. Jesus é o pão que precisamos. Ele é a ponte de vida. Por que falamos de pão? Porque o pão é o sustento do corpo. O alimento é o sustento do corpo. Já ouviu aquele ditado? Saco vazio não para em pé. Precisamos comer. Então, para você sustentar o seu corpo, Jesus é o sustento das nossas vidas. Ele sustenta a nossa vida espiritual, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa matéria, o nosso espírito, a nossa alma. Jesus é o nosso sustento. Ele é o nosso maná. Precisamos nos alimentar dele. Ele fala mais: pedrinha branca é um novo nome. O fato de ser pedra e de ser branco conduz à ideia de durabilidade, pedra, durabilidade, imperecibilidade, santidade, por ser branca, santidade, pedrinha branca, santidade. É assim que estaremos nos céus, porque só subirá nos céus pessoas santas, santidade, que só ganham os céus assim, com santidade. Então, a palavra grega para a santidade é agiasnos, que é santidade. Então, serviremos os céus assim com santidade e teremos assim uma veste branca. Por isso que fala de pedrinha branca. Beleza e glória. Mateus 16, 13, 20. Anota aí essa referência. Mateus 16, versículo 13 até o versículo 20. Notou a referência?
Você lembra que Jesus ele envia os seus discípulos, e os discípulos vêm felizes, depois de ter enviado de 2 em 2, e começaram a ficar felizes porque os demônios sujeitam, curaram, fizeram vários sinais e prodígios em nome do Senhor. Aí isso passou, você vai ver que chega um momento que Jesus começa a interrogar os seus discípulos, e Jesus ele vai interrogar os seus discípulos perguntando o seguinte: e fala aí para mim, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Depois que os discípulos já fizeram todos os sinais e prodígios, eles já conheciam a Jesus, eles já viram Jesus também curar. Agora, como os discípulos estão no meio do povo, Jesus faz essa pergunta: o que o povo está dizendo acerca de mim? O Senhor é João Batista, o Senhor é Elias, o Senhor é alguns profetas. Jesus faz o seguinte, faz uma pergunta: e vós? O que diz quem eu sou? Os discípulos ficaram mudos naquele momento, porque os próprios discípulos não sabiam quem era Jesus. Mas Pedro, ele acaba com o silêncio e diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Porquanto te digo que tu és Pedro, ou Petrus, no grego Petrus. Tu és uma pequena pedra. Petrus significa uma pequena pedra. Bem-aventurado tu, Simão Bar-Jonas. E te digo hoje que tu és Petrus, uma pequena pedra. E sobre essa pedra, agora Jesus aponta para ele, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O nome grego para Pedro é Petrus, pequena pedra. Existe aí um povo que fala que Pedro foi o primeiro papa. Por que eles falam isso? Porque essa palavra de Jesus falando que a igreja foi edificada em Pedro. Não. A igreja não foi edificada em Pedro, porque Pedro é Petra, é uma pequena pedra, nada mais. Ele era Petrus, uma pequena pedra. Mas quando Jesus fala sobre ele, Jesus fala sobre Petra. Petra, do grego, significa rocha, rochedo, pedra grande. Então Jesus fala que para Pedro: tu és Petrus, tu és uma pequena pedra, mas sobre essa pedra, aí Jesus aponta para ele, sobre esse rochedo que sou eu, a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão, glória a Deus, sobre a minha igreja. Então, o rochedo é o Senhor. O rochedo é o Deus Todo-Poderoso. A pedra aqui, lá nos céus, quando aquele que vencer receberá do Senhor uma pedra branca com um novo nome. A pedra aqui é apenas um símbolo. É um símbolo. Você não receberá uma pedra, porque a pedra é o Senhor, e é uma grande pedra. Ele é o rochedo. Nós fazemos parte da edificação da sua igreja. Então cada um de nós é fragmento dessa pedra. Mas iremos receber um novo nome. Que o Senhor, Ele já preparou para mim, Ele já preparou para você. E eu vou receber esse novo nome. Quem vai receber esse novo nome? Eu e você. Eu não sei, querido, qual é o seu problema, eu não sei o que você tem passado, quais as dificuldades, mas a mensagem de hoje é arrependimento. A mensagem de hoje é pedir para o Senhor acender de novo a chama do Espírito Santo até você, porque Ele já preparou um novo nome para você.
Ele já preparou um lugar de gozo para você, glorioso para nós. Mas precisamos estar diante da sua presença. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a meditar nesse louvor. Eu estarei orando. Pede a Deus para vir até você. Pede a Deus para te acender de novo. Você que já não sentia mais a presença de Deus. Você que achava estar tranquilo neste mundo, desviado talvez dentro da igreja. Hoje o Senhor veio até você e falou: filho, é hora de voltar. Filho, é hora de estar de novo nos meus caminhos. É hora de estar de volta ao caminho do eterno. Então, querido, volta aos caminhos do eterno. Volta ao caminho dele. Porque o Senhor, ele está voltando para buscar essa igreja. Então, querido, ore ao Senhor, medite nesse louvor, que logo, logo eu estarei quebrando o silêncio, estaremos orando. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, aleluia. Oh Senhor Espírito Santo, meu Deus, glória a Deus. Oh, adora o Senhor aí na sua casa, querido. Começa a falar com Deus, que você quer essa presença de novo. Começa a falar com Deus como você precisa dele, senti-lo mais e mais. Oh, aleluia, glória, glória, racanchon de cantarai. Meu Senhor, meu Deus. Meu Deus, visita o teu povo. Visita o teu povo. Glória, glória, glórias. Santo é o nome do Senhor. Eita, meu Deus. Meu Deus. Oh, xarabantai deconai canchote carabandarai. Oh, xaracantarai. Meu Deus. Outro lugar não sabemos viver não. Não sabemos viver não, Senhor. Meu Deus, sarai deconde canto rabai. Meu Deus, não sabemos viver. Meu Senhor da glória, Deus eterno, príncipe da paz. Nesse momento, Senhor, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa visitar o lar dos teus filhos. Se eu possa visitar a casa, a vida do teu servo neste momento. Senhor, teu filho que não sentia mais a tua presença, tua filha, Senhor, que já não tinha mais o ânimo de estar na tua casa, adorando o teu nome neste momento, Senhor Espírito Santo. Vai visitando, ó Deus, a casa do teu filho, vai visitando, ó Pai, o lar do teu filho. Vai, Senhor, entrando aí, ó Deus Santo, fazendo morada. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo com a tua presença. O teu filho já não sentia mais o fogo, já não sentia mais a inspiração, mas o Senhor trouxe uma palavra para nós nesta noite, Senhor. Palavra de arrependimento, palavra de poder, palavra de glória. Então, meu Senhor da glória, vai visitando aí, vai entrando no coração, na mente, e vai fazendo o teu filho, ó Pai, incendeia o teu filho neste momento. Oh Deus Santo, que ele venha ser a luz deste mundo, o sal da terra, que nós possamos ser, ó Pai, a contramão deste mundo, porque o Senhor, Deus, tem nos chamado para isso.
Então levanta o teu filho, levanta o caído. Oh Deus, fortalece, oh Pai, o teu filho. Oh Deus Santo, e aquele que está na tua presença, segura, Senhor, ainda mais com as tuas mãos. Renova os dons, fortalece, encha, Senhor, o teu filho. Abençoa, Pai, os teus filhos. Enche os teus filhos com a tua presença. Incendeia a vida do teu servo. Dê um final de semana abençoado para nós, Senhor. E uma semana também abençoada. Que podemos estar, Senhor, na tua presença a cada dia. Porque cremos, Senhor, na tua presença. Cremos na tua presença. Assim, ó Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, querido? Terminamos nessa noite mais um estudo. Você que teve dúvida de alguma coisa, ou tem dúvida de algum texto do livro de Apocalipse, só lançar sua dúvida ali no grupo da igreja, que em nome do Senhor Jesus estarei anotando e respondendo cada uma das perguntas de vocês, tá? Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter uma linda noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.